Bom dia, meu nome é Rodrigo Totoro, sou engenheiro civil pela UFRJ, mestre em estruturas pela UF. Esse trabalho foi desenvolvido com a ajuda do professor Luiz Carlos e da minha amiga Roberta, que é engenharia civil e mestre em estruturas também. O tema que nós vamos explorar é análise de fissuras em vigas de concreto. Qual é a relevância justificativa desse trabalho? O objetivo desse trabalho é para poder realizar um tratamento de fissuras no ponto de vista estrutural. Nós estamos nos baseando no quesito estrutural, no ponto de vista do dimensionamento, para poder garantir o bom estudo, estudar o comportamento estrutural de uma peça de concreto armado, precisamente, nesse caso, de uma viga de concreto armado, para poder prevenir, minimizar, controlar as aberturas de fissuras, porque isso faz parte das patologias mais comuns, mais recorrentes que nós estamos tendo, que nós sempre tivemos na construção civil. As aberturas de fissuras são inevitáveis, o aparecimento de fissuras são inevitáveis. Por isso, nós precisamos controlar, pelo menos, como que aparece, como evitar uma maior ocorrência de abertura de fissuras, para poder garantir um bom dimensionamento, um dimensionamento racional, otimizado, que é baseado normalmente na engenharia e economia, a otimização. A norma NBR 61118 de 2014 tem para a gente algumas prescrições que são relevantes que nós temos que atentar. Para esse trabalho, nós levamos em consideração a classe de agressividade 2, o concreto com a resistência característica C25, 25 megapascal, e o cobrimento da peça de concreto, que é 30 milímetros. A norma recomenda para a gente a tentar levar em consideração a abertura de fissuras que não pode ultrapassar 0,3 milímetros. Para a gente fazer esse controle eficiente, de uma forma eficiente, esse controle de fissura, nós precisamos fazer uma limitação da abertura estimada da fissura, ou isso passa pela tensão de serviço, pela verificação de diâmetros de armaduras e espaçamentos máximos que nós temos entre as armaduras. A análise de fissura é realizada a partir do estado limite de serviços. Quando nós fazemos um dimensionamento de uma peça de concreto armado, nós temos dois aspectos importantes que nós consideramos: o estado limite último, que leva em consideração o colapso estrutural, e o estado limite de serviço, que leva em consideração a durabilidade, a funcionalidade, porque nós precisamos garantir a segurança, estabilidade, durabilidade da peça ou da estrutura em geral. E para isso, nós precisamos fazer esse estudo de estado limite de serviço. Nesse caso, nós vamos levar em consideração apenas dois quesitos, dois aspectos desse estado limite de serviço, que é estado de formação de fissuras e estado de abertura de fissuras. Para poder atender esse aspecto de estado de formação de fissuras, nós temos uma entidade, um parâmetro relevante que é chamado de momento de fissuração. Como esse próprio nome está dizendo, o momento de fissuração é uma divisória. Quer dizer o quê? O momento de fissuração é um parâmetro que mede, que permite a gente controlar uma solicitação que nós temos, um momento solicitante calculado no estado limite de serviço. A gente vai comparar com esse momento de fissuração. Se essa solicitação ultrapassar esse momento de fissuração, nós temos o caso de estado 2, a peça está funcionando no estado 2. Consequentemente, nós temos um aparecimento de fissuras. Se essa solicitação for menor do que esse momento de fissuração, nós estamos ainda no estado 1, onde não há aparecimento de fissuras. Como não tem aparecimento de fissuras, isso
diz o que para a gente? Uma informação relevante para dizer para a gente que a solicitação, a tração ainda é inferior à resistência do concreto à tração. Nós sabemos que o concreto não resiste bem à tração. O concreto resiste muito bem à compressão, mas a tração é muito deficiente. A gente não leva em consideração a resistência à compressão, à tração. Nós temos os valores da abertura de fissuras. Nós temos duas expressões. A gente escolhe o menor valor entre essas duas expressões. Os resultados dessa análise são os seguintes, estão aparecendo aí. O que acontece? Nós temos três vigas contínuas de 3 pontos diferentes. Ponte 3 é maior em termos de comprimento de vão do que a ponte 2. Ponte 2 é maior em termos de comprimento de vão que a ponte 1. Nós temos a mesma seção transversal. O que eu observado aqui, nós temos 3 diâmetros de bitola, né? A gente tem Φ1 de 16, Φ2 20, Φ3 25, Φ4 de 32. O que é observado aqui? Quanto maior o diâmetro da bitola, maior a abertura de fissuras. Isso é observado nas 3 vigas de ponte diferentes. O que é observado também? Se a gente considerar a mesma bitola, nós sabemos que a ponte 3 tem mais solicitação do que a ponte 2, ponte 2 mais solicitação do que a ponte 1. Considerando a mesma bitola, a gente tem a ponte 3, considerando a mesma bitola, tem menos abertura de fissura menor do que a ponte 2 menor do que a ponte 1. Isso quer dizer o quê? Não basta você aumentar a sua bitola para você ter menos fissura. Isso não é assim. Isso é mais complexo do que isso. A gente considerou CA50, isso aparece também para CA60, a mesma lógica que está sendo seguida. O que a gente observa também? Nesse gráfico de tensão nas armaduras, a gente tem a ponte 3 que tem a maior solicitação, mas a tensão nas armaduras é menor do que na ponte 2. Ponte 2 tem a tensão nas armaduras menor do que na ponte 3. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem maior solicitação, consequentemente, a gente vai ter maior taxa de armadura. A maior taxa de armadura, isso reduz também a abertura de fissuras. Entendeu? Por isso, a gente está tendo esse resultado. Isso foi feito para CA50 e para CA60. O resultado está aparecendo aí. Então, como eu estava dizendo, não basta você aumentar a bitola para você procurar ter menor abertura de fissuras. Então, o dimensionamento tem que ser feito de forma cautelosa, a gente atendendo as prescrições normativas para a gente ter um dimensionamento eficiente para reduzir o aparecimento de fissuras, as patologias, isso é aumentar a vida útil, a durabilidade da peça. Essa é a bibliografia que a gente escolheu para fazer essa análise. Basicamente, a gente se baseou nas normas NBR. Eu recomendo vocês grandemente a dar uma olhada no trabalho que a gente publicou e agradeço principalmente, em primeiro lugar, a Deus por possibilitar esse encontro. Eu agradeço ao comitê organizador desse congresso, a minha família, os professores que me ajudaram. Eu desejo uma boa saúde para vocês. Fique com Deus. Até a próxima.